A paz do Senhor Jesus, igreja. Tem alguém acordado aí? Alguém me ouve? Quantos veio adorar a Deus? Glória a Deus pelas vossas vidas. Louvar a Deus pela vida de cada um que veio. Agradecer a Deus pela vida de cada um que nos visitam também nessa noite. E ficou um pouquinho difícil de pregar hoje, né? Poder sobrenatural do Senhor é notório neste lugar. Nós já estamos sentindo muito a presença de Deus desde o início, mas a peleja não é minha. Deus tem palavra do alto para a igreja dele nessa noite. Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo número 4 e versículo de número 13. Mateus 4, versículo 13. Amém? Apenas um versículo que diz o seguinte: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Amém? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus nesta noite. Igreja do Senhor, segundo está escrito em Lucas capítulo 2 e também Mateus capítulo 2, Jesus nasceu em Belém da Judéia e a Bíblia vai dizer que ele foi habitar em Nazaré para que se cumprisse aquilo que foi dito por intermédio dos profetas, e se chamará Jesus de Nazaré, e se chamará Nazareno. Então que nós possamos ficar atentos ao que Jesus faz, ao que Deus vai falar conosco aqui nesta noite. E a Bíblia vai dizer, conforme fizemos aqui a leitura, que Jesus deixa a cidade de Nazaré e vai habitar em Cafarnaum. E também para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E Cafarnaum ficou também conhecida como a cidade de Jesus, um lugar onde Jesus realizou muitos e muitos milagres que estão relatados na palavra poderosa de Deus. Cafarnaum era um lugar que tinha muito movimento de pessoas vindas de diversas partes, diversos lugares, passavam por ali, porque ficava num cruzamento de uma rota comercial daquela época muito importante, e por esse motivo, né, havia um fluxo grande de pessoas passando por aquele lugar. E foi neste lugar, foi neste cenário que Jesus viveu durante algum tempo, durante muito tempo. E a Bíblia vai nos mostrar que durante esse tempo que Jesus Cristo morou, que Jesus Cristo residiu ali naquele lugar, ele fez muitos milagres. Se nós olharmos para o capítulo 8 e também capítulo 9 de Mateus, nós vamos ver que esses capítulos são capítulos dos atos poderosos de Jesus, capítulos que vão nos mostrar que são capítulos dos grandes feitos, das grandes maravilhas, dos grandes e muitos milagres de Jesus Cristo. E é disso que nós vamos ter a oportunidade, recebemos da parte do Senhor, através do Espírito Santo, a honra de falar um pouco aqui nessa noite. E podemos citar alguns destes milagres que estão devidamente relatados nesses capítulos a qual nós falamos para a igreja nessa noite. A Bíblia vai dizer que Jesus curou o servo do centurião. A Bíblia vai dizer que Jesus curou
a sogra de Pedro, a Bíblia vai dizer que Jesus curou um homem atormentado por espíritos maus. Então são muitos os feitos, muitos os milagres. Nesses capítulos nós podemos ver, e também em outros, que Jesus expulsou muitos espíritos malignos que habitavam no povo, que estava naquele povo naquela época. Então foram grandes feitos, grandes maravilhas. Mas o nosso todo-poderoso Deus não é um Deus limitado como nós. É um Deus que tem todo o poder em suas mãos e pode fazer todas as coisas em todo o tempo. E é por isso que nós louvamos o nome dele, porque, como foi cantado, foi falado aqui há alguns instantes atrás, tem muitos lugares que nós não podemos ir, tem muitos lugares que nós não podemos alcançar, tem muitas coisas que nós não podemos fazer, mas o nosso todo-poderoso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele pode fazer todas as coisas. Então foram muitos os milagres, porque Jesus fazia, Jesus realizava muitos milagres, Jesus curava muitas pessoas, Jesus resolvia muitos problemas, e o que me alegra é porque a palavra, ela me mostra e mostra para a igreja do Senhor que Jesus é imutável, Jesus não mudou, Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Isso quer dizer que não importa qual a nossa necessidade, qual o milagre que nós precisamos de receber da parte do Senhor, isso nos faz aumentar a nossa fé, isso faz com que a nossa fé se torne inabalável, que nós não percamos a esperança, porque em algum momento o nosso milagre vai acontecer, porque Jesus nos dias de hoje realiza milagre. Nós sabemos qual foi o primeiro milagre de Jesus, mas ninguém sabe qual é o último, porque Ele ainda permanece fazendo milagres na face da terra todos os dias, igreja do Senhor. O interessante que eu achei é porque mesmo diante de grandes feitos, grandes milagres em todas as áreas, uma coisa que eu achei muito interessante é porque Jesus, Ele valorizava muito, e isso me chamou a atenção, a salvação de vida, a salvação de almas. E o interessante é que mesmo diante de tantos milagres, em um só lugar, em um só local, em se tratando de diversos assuntos, em se tratando de diversas famílias, diversas pessoas, várias necessidades, a Bíblia vai dizer que aquele povo não se arrependia. A Bíblia vai dizer que diante de tantos grandes acontecimentos, aquele povo não se arrependia. Aquele povo não se voltava para o Senhor, mesmo tendo o grande mestre, tendo Cristo ali, caminhando com eles, vendo Cristo ali, realizando grandes milagres, mas a Bíblia vai dizer que eles não se convertiam, que eles não se arrependiam. E o próprio Jesus falou, se tantos milagres assim acontecessem em outra cidade, as pessoas se arrependeriam. O próprio Jesus relata, fala isso. Então, que nós possamos entender algo importante. Jesus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Tem coisas que nós mesmos declaramos, se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Não há outro que poderia realizar tamanha obra na minha vida. Então que nós possamos nos arrepender, para que Jesus se alegre conosco lá do alto, porque aquele povo não se arrependia, mas o que Jesus quer de nós é o arrependimento, porque a Bíblia vai dizer que Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que ninguém pereça, e por mais que nós recebamos milagres, curas e maravilhas nas nossas vidas, mas se não tiver arrependimento, não vai poder estar no céu de glória um dia, na eternidade com o Senhor. Então que nós possamos nos voltar para o Senhor a cada dia. E a Bíblia vai dizer ainda que foi em Cafarnaum que Jesus escolheu os seus primeiros discípulos, aqueles que caminharam com Jesus, que caminhariam com Jesus a partir dali e que dariam continuidade na obra maravilhosa de Jesus a partir do momento que Jesus foi para a sua glória. Jesus morreu, ressuscitou. E a Bíblia relata de muitos acontecimentos através desses discípulos nos dias de hoje. E o que me chama a atenção é que esses milagres, como nos dias de hoje, houve uma necessidade da fé daquelas pessoas. Jesus tem poder, Ele tinha poder
e tem ainda para curar quem Ele quiser. Mas o que chama atenção numa mensagem como essa é que Jesus curou por causa da fé daquelas pessoas. Presta atenção, igreja, nesses 3 milagres de Jesus que eu vou falar aqui agora, para que você possa entender, porque muitas vezes nós deixamos de receber o milagre de Jesus, porque não estamos atentos à palavra, porque a palavra vai nos ensinar. O milagre que Jesus vai fazer na minha vida, Ele vai usar de uma certa forma, o milagre que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai trabalhar de uma maneira diferente. Ele é quem sabe a maneira de trabalhar, Ele é quem sabe a hora de fazer. A Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E a Bíblia diz também que quando Jesus estava a caminho, e uma multidão que caminhava com Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele curou uma certa mulher. E o interessante é que esta mulher que foi curada por Jesus, antes que Ele chegasse até a filha de Jairo para ressuscitá-la, já havia 12 anos que ela tinha esse problema sério de saúde. Já tinha buscado em diversos lugares, já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos terrenos e outros também para tentar receber a sua cura, mas de nada tinha adiantado. E o interessante que nós podemos ver numa história como essa é que Jesus não tinha ido ali para curar aquela mulher. Jesus estava em direção a um outro lugar, porque havia uma necessidade. Ele tinha sido avisado que tinha uma necessidade de que ele estivesse num outro lugar. Mas no meio daquele caminho, por causa da fé daquela mulher, que mesmo diante de uma grande multidão, estava muito difícil de chegar até Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que no meio daquela multidão, ela consegue chegar e tocar as vestes de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela ficou curada de forma completa do fluxo de sangue, da hemorragia que ela já convivia com ela e sofria com ela há 12 anos. Foi uma atitude daquela mulher. Ela teve muita fé. E é um exemplo de fé para todos nós, porque seria muito fácil de desistir, porque não estava fácil de chegar, mas ela foi até Jesus e tocou. E por causa disso, ela recebeu a sua cura. Já havia tentado de todas as formas e não tinha conseguido e nem ia conseguir, porque tem muitas coisas que só Jesus Cristo pode realizar na minha e na tua vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus curou um paralítico descido pelo telhado. Olha que interessante a fé das pessoas. E eu chamo a atenção da igreja falando em atitude, falando em ajudar as pessoas. Esse aqui é um grande exemplo, porque onde Jesus estava havia multidões. Pela porta não havia condições de entrar com aquela cama, não tinha chance. Mas 4 pessoas pegam aquela cama com aquele paralítico e têm a brilhante ideia, encontraram uma brecha pelo telhado. Eles poderiam simplesmente achar, não tem mais jeito, como é que nós vamos entrar? Mas eles tiveram fé. 4 pessoas de uma fé muito grande conseguiram descer pelo telhado, e a Bíblia vai dizer que o milagre aconteceu. E aquele homem, aquele paralítico, se levantou daquela cama. O que eu quero dizer para a igreja do Senhor, não importa qual a sua necessidade, se você tiver fé no tempo do Senhor, Ele vai realizar na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja do Senhor aqui nesta noite? Para você receber o teu milagre, você vai ter que ir até Jesus, tocar em Jesus. Para você receber, para que alguém receba um milagre através da sua vida, você vai ter que levar o seu filho, você vai ter que levar a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, você vai ter que levar um vizinho, um amigo, um familiar até Jesus para que o milagre aconteça, porque tem pessoas que não conseguem ir sozinhas até Jesus. Mas se você levar, o milagre vai acontecer. Deus está nos mostrando aqui nesta palavra o que é necessário para que o milagre aconteça na minha e na tua vida.
Agora, o mais interessante de tudo, talvez você não consiga ir até Jesus por causa de alguma dificuldade, alguma circunstância. Talvez as pessoas não podem ou não querem te levar até Jesus. Não se preocupe, porque Jesus vai até você. Ele foi até a filha de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. Mas o milagre vai acontecer. Não importa se ninguém te levar, não importa se você não está conseguindo ir, Jesus vai até você e o teu milagre vai acontecer, igreja do Senhor. Então, as curas, os grandes feitos, os milagres e maravilhas de Jesus acontecem dessa forma. Tem pessoas que vão até Jesus, tem pessoas que são levadas até Jesus, e tem pessoas que Jesus vai até ela. Mas o milagre vai acontecer. A maneira do Senhor trabalhar é uma maneira extraordinária. Basta ficar atento às Escrituras, como foi pregado aqui também ontem um pouco, pelo co-pastor Edivaldo. Eu me recordo que na campanha Regenerados desse ano, no mês de maio, a missionária Márcia trouxe aqui a irmã dela. A irmã dela não veio sozinha, Jesus não foi até a casa dela. Mas Jesus estava aqui naquele dia. Teve uma oração, tinha um pregador, um instrumento de Deus aqui, mas quem estava aqui é Jesus, que foi quem curou. Porque se Jesus não tivesse, de nada ia valer, de nada ia adiantar. Então a irmã trouxe a sua irmã aqui, ela recebeu a sua cura, conforme foi dado testemunho na campanha aqui. E tudo é para a glória do nome de Jesus, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que entre esses muitos milagres que Jesus fez ali por aquele lugar, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e alimentou multidões, alimentou milhares e milhares de pessoas, e ainda sobrou. Então, o que Jesus faz, ele continua fazendo. No mundo de hoje em dia, por aí, as pessoas estão dizendo que o mundo atual é um mundo de crise, é um mundo de escassez, é um mundo de falta. Mas Jesus está aqui nesta noite para te dizer que é totalmente diferente de tudo isso. Para eles, para alguns, o mundo pode ser de crise, de falta, pode ser de escassez, mas Jesus está dizendo para mim e para você que nessa noite, não se preocupe, eu sou o pão da vida, eu sou o melhor alimento, eu sou a providência, eu sou a provisão, eu sou o milagre que vai acontecer e nada há de faltar na tua vida. Jesus Cristo está fazendo para a glória do nome de Deus. Jesus fala para você aqui nessa noite. Talvez tenha alguém necessitado em alguma área, talvez tenha alguém necessitado. A despensa está vazia, a geladeira está vazia, talvez nem geladeira não tem. Mas Jesus está dizendo aqui, o recurso está chegando, a provisão está chegando, o maná vai descer. Nada há de faltar na vida daquele que crê. É o que Jesus fala. Creia no poder sobrenatural de Jesus. Creia e tenha fé que Jesus em algum momento vai realizar. O interessante é que onde Jesus passava, eu não estou dizendo onde Jesus ficava ou estava, onde Jesus passava, grandes coisas aconteciam. Por que não lembrar de Bartimeu? Jesus passou por ali, Bartimeu pediu em voz alta e Jesus atendeu o pedido. Bartimeu tornou a ver. Por que não lembrar de Lucas capítulo 16, dos 10 leprosos? De uma só vez, Jesus passava num certo lugar e curou 10 leprosos de uma só vez. Então, por onde Jesus passava, algo grande acontecia. Agora imagina Jesus habitando, morando num certo lugar, que nos leva a entender que ele passava mais tempo, ele ficava mais tempo naquele lugar, porque ele habitava ali. Se onde ele passava, grandes coisas já aconteciam, onde ele estava então. Mas a Bíblia vai dizer que aquele povo não se arrependia. E nós temos que nos arrepender, porque nós pecamos todos os dias. Não adianta apontar o pecado do outro. Olhe para dentro de você, veja o seu pecado, se arrependa todos os dias. Porque pecado não vai entrar no céu. Quando Jesus vier,
nós temos que subir para a glória com o Senhor. Interessante, igreja, que Jesus era conhecido também como alguém que era de Nazaré. Jesus gostava de visitar a sua cidade. Jesus saía de Cafarnaum e ia para Nazaré. Ele passava por ali. E a Bíblia diz, no capítulo 6 de Marcos, a Bíblia vai dizer que um certo dia Jesus começou a ensinar. E a Bíblia diz que muitos ouviam e se admiravam dos ensinos de Jesus. E perguntavam uns aos outros: não é este o carpinteiro, filho de Maria? E se escandalizavam dele. Mas a Bíblia vai dizer também que Jesus dizia: não há profeta sem honra, nesse capítulo número 6 de Marcos, a não ser na sua terra, no meio da sua parentela, da sua família, na sua casa. Nos dias de hoje não é diferente. Com Jesus foi desse jeito. Mas que não há profeta sem honra, não há. Se o da casa não honrar, lá fora alguém vai honrar. O próprio Jesus é que está nos mostrando isso aqui. Então não se preocupe. Quando Deus quiser te honrar, Ele vai te honrar, a igreja do Senhor. Embora em Nazaré Jesus tenha colocado a mão sobre alguns enfermos e tenha curado alguns enfermos naquele lugar, a Bíblia vai dizer que ele não pôde fazer nenhum milagre naquele lugar por causa da falta de fé daquele povo. A Bíblia vai dizer que Jesus ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Pela misericórdia do Senhor, Ele curava pessoas, mas milagre Ele não pôde fazer nenhum naquele lugar. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Se não tiver fé, não vai adiantar. É por isso que Ele tem curado muitas pessoas, porque muitas pessoas vêm aqui à frente com fé e Jesus cura. O próprio Jesus falava, Jesus dava graças e glórias ao nome de Deus. Jesus agradecia e engrandecia ao Todo-Poderoso Deus, mas Jesus sempre falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É Jesus nos ensinando que a nossa fé, sem fé nada vai acontecer. Então creia no poder sobrenatural de Deus, que é real nos dias de hoje. Nós temos presenciado isso, nós temos passado por situações que nos levam a crer que o nosso Jesus Todo-Poderoso continua fazendo grandes coisas no nosso meio, igreja. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Mas entenda uma coisa: não adore pelo que Ele faz, adore pelo que Ele é. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem todo o poder em todos os lugares, Ele pode tudo. Jesus é a própria palavra de Deus desde o começo. Ele é autor de muitos milagres. E eu volto a falar, nós não sabemos qual será o último milagre de Jesus, porque Ele continua realizando, Ele continua fazendo. O nosso grande Rei, o nosso grande Deus, que um dia desceu de sua glória, tomou sobre si os nossos erros, falhas, pecados, iniquidades, sofreu dores, derramou seu sangue, foi massacrado, humilhado por amor de cada um de nós. É desse Jesus que nós falamos nessa noite, um Jesus poderoso para fazer na minha e na tua vida. Nós já vamos encerrar, o Ministério de Louvor já pode ir se preparando. Eu quero encerrar essa mensagem, e logo após eu encerrar aqui, eles vão adorar a Deus com um louvor aqui, nessa noite, no nome de Jesus. Numa palavra como essa, igreja do Senhor, nós podemos entender que não importa o lugar, não importa a circunstância, Jesus tem poder para realizar milagres, mas é preciso ter fé. É por causa da sua fé que você vai receber um grande milagre. Deixa eu te dizer uma coisa importante aqui nessa noite, dentro desta mensagem, dentro desta palavra. Algumas coisas nas nossas vidas são determinantes
para que o milagre não aconteça na nossa casa, na nossa vida. Algumas coisas têm sido determinantes para que o milagre ainda não tenha acontecido na sua vida. Falta de fé, como nós falamos, incredulidade. Muitos ainda não receberam por esse motivo, por essa causa. Nós temos Jesus pertinho de nós e estamos perdendo a oportunidade. Nós falamos aqui, você ainda não foi até Jesus, você tem condições de ir até Jesus e não foi ainda. Por isso que o seu milagre não aconteceu. Talvez você precise de alguém para te levar até Jesus. Esse alguém não te levou ainda até Jesus, mas vai levar. Se você tiver fé, Jesus vai preparar alguém para te levar até Ele, para que o milagre aconteça. E talvez Jesus ainda não foi até você para o milagre acontecer. Mas no tempo dele, no tempo oportuno, no tempo de Deus, Jesus vai chegar na tua vida e o teu milagre vai acontecer através da tua fé, igreja do Senhor.